Bem-vindos e bem-vindas à live da Isto é Dinheiro de hoje. Hoje nós vamos conversar com Ana Paula Prado, Country Manager do InfoJobs, um dos maiores sites de emprego do país. A Ana possui quase 20 anos de experiência no mercado de internet, no setor de RH, e vai falar um pouquinho sobre a importância da inclusão e da diversidade no mercado de trabalho. Ana, muito obrigada pela participação, é um prazer receber você na nossa live. Obrigada a você, Vitória. Prazer estar aqui, um prazer te conhecer e vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o ano de 2020, um ano atípico. Nós seguimos enfrentando uma pandemia que abalou a economia do mundo todo, e na sexta-feira, dia 27, o IBGE divulgou alguns dados referentes ao terceiro trimestre do ano, relacionados ao desemprego no Brasil. A taxa de desemprego bateu um recorde de 14,6%, são mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Ana, o desemprego é um problema que existe no Brasil há muitos anos. De que forma a pandemia piorou esse cenário? Bom, a pandemia piorou bastante porque eu acho que, apesar do desemprego, né, ele já estava acontecendo e daí nós tivemos mais pessoas que foram afetadas e mais pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho, né? Então, como consequência, nós aumentamos o número de pessoas aí que estão sem trabalho hoje. Então, a pandemia acabou agravando a situação, né? Ela agravou uma situação que já existia. Então, muitas empresas, elas se viram num momento que, poxa, eu não preciso mais daquele colaborador, eu não posso continuar pagando aquele colaborador, tive que dispensar e aumentou o número de pessoas que foram para o mercado de trabalho. E como a InfoJobs sentiu essa mudança? Houve uma alteração no perfil de pessoas que estavam buscando por emprego, uma alteração nas vagas que estavam sendo procuradas? Então, vamos lá, acho que nós sentimos junto com todos, né, Vitória? Então, é claro que somos um job site, somos um site de empregos e temos mais informações, mas o momento em que foi iniciada a pandemia, foi aquela semana de março, enfim, fatídica, nós sentimos como todas as empresas, né? Nós percebemos que muitas empresas estavam muito preocupadas, desativaram as suas vagas, então esse foi o primeiro sentimento. Então, as empresas que estavam contratando deixaram de contratar, e as pessoas também, elas deixaram de cadastrar num primeiro momento os seus currículos, porque todos ficamos muito assustados, né, com o que estava acontecendo. Então, esse foi o primeiro impacto, né, as empresas, elas deixaram de contratar, então elas desativaram as suas vagas, e as pessoas também, elas deixaram de divulgar os currículos porque elas não sabiam muito bem o que iria acontecer. Daí, conforme foram passando as semanas, a gente conseguiu sentir mais como job site o que de fato estava acontecendo. Então, as vagas, elas continuaram caindo, então o número de vagas divulgadas pelas empresas continuou diminuindo, mas as pessoas passaram a buscar mais empregos, né? Porque daí você consegue ver o reflexo desse desemprego. Então, poxa, as pessoas, elas foram sendo demitidas e buscaram ali uma nova oportunidade. Então, essa virada aconteceu depois de algumas semanas. Então, a gente já pode falar que mais ou menos em abril a gente começou a ter um volume maior de pessoas buscando empregos. Até porque, né, tiveram todos aqueles incentivos, né? E nesse primeiro momento a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, as empresas também não, e daí os incentivos começaram a acontecer depois, né? Então, por isso que os desempregados, as pessoas em busca de emprego, teve um pequeno delay, então elas vieram depois para o nosso site, nós sentimos isso de fato. Tá? E as vagas, elas foram diminuindo, né? Então as empresas, elas foram deixando de publicar as vagas, aquelas empresas que tinham já uma rotina de publicação deixaram de publicar, as que já estavam com as vagas publicadas retiraram as vagas do ar, então o conteúdo de empregos diminuiu bastante. Tá? É claro, Vitória, que nós tivemos vários períodos, nós ainda estamos em pandemia, porém nós já experimentamos um período muito diferente. Nós estamos agora num momento, né, apesar do IBGE ter anunciado, enfim, realmente o nosso desemprego ele foi agravado, mas nós estamos num momento de retomada. Quando a gente fala de empregos, nós estamos no momento em que as vagas, elas voltaram a crescer.
né? Então, poxa, faz tanto tempo já que nós estamos nesse status, que nós já estamos experimentando um outro momento em que as empresas voltaram a contratar, elas voltaram a divulgar as suas posições, elas voltaram a buscar profissionais no mercado, e é isso que hoje nós vemos aqui no InfoJobs. Então, hoje nós estamos com 240 mil vagas hoje divulgadas, buscando profissionais no mercado de trabalho. Legal. E quais foram as atividades, os setores que mais geraram emprego esse ano e quais foram os que menos, né, contrataram? Então, vamos lá. No começo de pandemia, o que nós percebemos? Quais foram as vagas que continuaram, né? O setor da saúde, então ele continuou e ele contratou muito naquele princípio de pandemia, porque foi o setor que teve uma maior oferta mesmo, né? E daí nós também tivemos o setor de serviços, então os entregadores, né? Porque é uma demanda que, apesar de já existir a demanda, foi uma demanda que aumentou muito naquele período. Então, acho que esses dois setores foram setores que aumentaram durante o período de pandemia. Além disso, tecnologia, né? Então, os processos que precisavam ser digitalizados, as áreas de tecnologia que não paravam, enfim, as vagas continuaram a ser publicadas. E quais foram as vagas que deixaram de ser publicadas nesse período, né, Vitória? Por exemplo, turismo. Turismo, num primeiro momento, parou, né? Foi um setor que foi muito prejudicado. Foi um setor que foi bastante prejudicado. A mesma coisa comércio, né? Quando a gente pensa num setor de comércio rua, né? Nas lojas mesmo, esses vendedores, eles também deixaram de ser contratados. E em contrapartida, nós tínhamos uma grande demanda de profissionais de comércio digital, né? Porque foi um setor que cresceu muito durante a pandemia. Enfim, então, quando a gente pensa quem foi mais contratado, eu acho que o setor de saúde, tecnologia e esses serviços de entrega, né? Eles foram os mais contratados. E o setor de turismo, o setor de comércio de rua mesmo, esses foram os mais afetados no primeiro momento e que agora voltam a contratar, né? Daí ele já entra no que eu acabei de citar. Então, esses são setores que estão muito longe ainda de estarem num patamar normal, né, de antes de pandemia, mas a gente já percebe um certo movimento das empresas voltando a contratar para esses setores, tá? Empresas desses setores contratando. E para 2021, pensando em um cenário com uma vacina, né? Vamos pensar positivamente no mundo pós-pandemia, digamos assim. Para você, quais são os setores que gerarão mais emprego? Bom, tem que pensar positivo mesmo, né, Vitória? Porque a gente está num momento muito incerto, né? A gente está num momento em que não sabemos exatamente o que vai acontecer, né? Uh, o que a gente sabe é que existem setores que vão continuar contratando. Então, o setor de tecnologia, por exemplo, é um setor que ele é aquecido, continua aquecido e vai continuar aquecido também num futuro breve, né, no futuro pós-pandemia. Tá? Além disso, engenharia, né, o setor jurídico também foi um setor que contratamos muito durante esse período de pandemia e vai continuar sendo contratado também em 2021. E a gente volta com outros setores pós-pandemia voltando a uma normalidade, né? O atendimento ao cliente, o setor de comércio mesmo, né? Quando a gente fala de vendedores, representantes, enfim, todos esses, a gente também já imagina voltando. Além disso, nós tivemos também, né, o outro setor que foi afetado, que acabei não citando, mas que também foi afetado por pandemia, foi um setor de corretores de imóveis. Então, engenharia, enfim, né, ficou super congelado durante esses últimos meses, e a gente percebe que tem voltado, né, tem voltado aí uma busca por imóveis, enfim. Então, eu imagino que também volte a ser contratado profissionais desse perfil logo depois de pandemia, volte a ser contratado profissionais desse perfil, Vitória. Mas poxa, aqui é aquela bola de cristal, né? Porque é um futuro incerto. A gente não sabe exatamente quando vai ser esse futuro, quando é que vem essa vacina, qual que vai ser o impacto dela, quando vai ser esse impacto e assim por diante. Então, aqui é um pouco de informação que nós esperamos pelo que nós já temos até hoje, né? Então, é bem incerto mesmo, Vitória.
E vocês atendem, né, todo o Brasil, qual região que, que mais sofreu um impacto, né, que teve mais cadastros ou menos procura, enfim, como que funcionou isso em território nacional, né? Legal. O impacto foi igual, Vitória. A gente não percebeu nenhum impacto maior em alguma determinada região, né? Uhum. Obviamente, por exemplo, quando a gente fala que, poxa, o setor da saúde passou a contratar mais, né? As grandes cidades, os grandes centros, eles acabam tendo uma maior demanda de vagas, né? Então, aí nós temos uma diferenciação muito mais por população, né? Por necessidade de cada um dos estados. Tá? Mas a pandemia afetou a todos, né? A pandemia acabou afetando aí todos os estados, todas as regiões, e a gente percebeu isso de uma mesma forma dentro do site. Foi proporcional. Não teve nenhum caso que a gente fala, putz, aqui a gente teve um impacto muito maior. Não, foi proporcional em todos os estados. E nós atendemos todos os estados, né? Apesar de, claro, nós temos um maior volume de cadastros de empresas e de candidatos, muito maior em São Paulo, né? Então aqui região sudeste, mas de novo, né? Isso acaba sendo um reflexo do nosso país, né? Então o maior volume mesmo de negócios, de emprego, enfim, está na região sudeste. Então São Paulo, Rio de Janeiro, esse eixo e também a região sul, né? Então Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, está bem mais concentrado aí nesse sul e sudeste de São Paulo. Um outro setor, tá, Vitória, acabei lembrando aqui, um outro setor que teve um impacto durante a pandemia foi o setor de educação, né? Foi um setor que teve que se adaptar a uma nova realidade, né? E essa adaptação acabou gerando um reflexo negativo, né? Então, a gente sabe que tiveram vários casos, né, de professores que foram desligados, enfim. Então, foi um setor que acabou sendo bastante impactado, bem impactado também pela crise, pela pandemia. Acabei esquecendo, lembrei agora. Eu vou falando e vou lembrando, tá? É Tranquilo. assim que funciona e vou complementando, Vitória. Tá ótimo. E até puxando um pouco pelos professores, né, pelo setor da educação, eles também sentiram muito o impacto da migração para os meios tecnológicos, né? Uhum. Além disso, muitas empresas aderiram ao home office, muitas empresas passaram a fazer entrevistas online, né? Eu levantei aqui de uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, mostrou que em 2019 134 milhões de brasileiros usavam a internet. Isso totaliza 74% da população com mais de 10 anos, né? Uhum. Como é feita a inclusão no mercado de trabalho para os outros 26% que não possuem acesso à internet? Então, essas pessoas que elas não têm esse acesso fácil e se viram aí encurraladas, né, durante a pandemia. Como que você vê a importância dessa inclusão e como caminha essa inclusão? Sim, eu acho que aí a gente está falando de uma inclusão geral, né? Não só para o setor do emprego, é o que você disse, né? Então, quando a gente pensa na educação, a educação migrou para uma plataforma digital. Quando a gente pensa em um emprego, o emprego acabou migrando para uma plataforma digital. E Vitória, aí não tem fórmula mágica, né? É claro que o que a gente espera e o que a gente faz como negócio, né? Como um site que tem propósito de fazer com que as pessoas consigam emprego, é que nós temos uma tecnologia que ela é fácil, ela é didática, ela ajuda qualquer pessoa, mas nós não conseguimos fazer com que essa tecnologia chegue em quem não tem o celular, por exemplo. Né? O que eu faço, o que nós fazemos aqui no InfoJobs é fazer com que isso seja simples, né? Para qualquer pessoa ela conseguir ter o acesso, mas aí a gente sabe que precisa de muito mais, né? A gente precisa de muito mais ajuda para que toda essa sociedade tenha sim o acesso à internet, tenha acesso à informação, e não só para buscar um emprego, mas também para ter acesso à informação, para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, que também virou digital. Então, assim,
tudo foi transformado, né? E nós tivemos essa transformação muito rápida, porque foi por conta de uma pandemia, né? E o quanto nós estávamos preparados para isso, né? Aquela pessoa que tem o acesso, que tem a facilidade do acesso, e, poxa, e daí a gente fala de um menos favorecido que não tem nem essa possibilidade, né? Que não tem a possibilidade de acessar, de fazer uma entrevista e assim por diante, né? Agora, trazendo a sua pergunta, né, se você me permite, para esse 75%, né, que são as pessoas que hoje têm acesso à internet, é muito importante ver como nós conseguimos fazer com que elas continuassem os seus processos seletivos, né? Então, porque as empresas elas se viram numa situação que, poxa, como é que eu faço para continuar, né? Apesar, eu tirei a minha vaga, foi o que eu citei, né? Eu tirei a minha vaga no primeiro momento, eu não tinha aquela posição, ou se eu fosse do setor da saúde, eu tinha sim aquela posição. E como é que eu ia encontrar? Como é que eu ia chegar até essa pessoa, né? Porque eu tinha que chegar de uma forma diferente, eu tinha que entrevistar essa pessoa de uma forma diferente, né? Eu tinha que ter esse contato por uma plataforma digital. Então, nós ajudamos justamente aí, nós ajudamos nesse contato, né? Nós ajudamos as empresas a chegarem até esse profissional e esse profissional vai conseguir se comunicar com essa empresa e conseguir passar qual que é o perfil dele, quais são as experiências dele, até o momento em que ele é contratado, né, Vitória? Então, infelizmente, nós não temos nenhuma ação para os 25%, por isso que isso a gente depende de um outro, né, de outras coisas, outras questões, e nós sabemos como sociedade, mas nós, como InfoJobs, nós conseguimos aí atingir esses 75% de pessoas que já têm acesso a um smartphone. Então, nós funcionamos tanto numa plataforma web, que você vai acessar via um desktop, né, via um computador, ou também pelo aplicativo. Então, via aplicativo ele consegue fazer isso, consegue cadastrar o perfil dele, buscar um emprego e assim por diante, né? Então, nós seguimos isso porque é o nosso propósito. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas consigam os seus empregos. Tá? E até falando um pouco dessa questão dessa novidade, né, nesse processo seletivo, quais foram as principais mudanças, tanto para os candidatos quanto para os recrutadores, porque todo mundo se viu em uma situação nova, né, de fazer tudo online. Então, para o candidato, como se portar, como se preparar, como preparar o ambiente onde ele está, muitas vezes dividindo a casa com toda a família, dividindo a internet com um irmão que está trabalhando, né? Cachorro latindo. Para o recrutador, como avaliar isso, como identificar realmente a capacidade do candidato, como relevar algumas situações, como o cachorro latindo, O caminhão do gás, não é? O caminhão do gás. Não, Exatamente. foi um momento, acho que, de aprendizagem para todos, né? Nós focamos exatamente, eu acho que nós, num primeiro lugar, tá? Pensando no candidato, eu acho que o candidato, ele buscou e nós também demos mais informação para ele, justamente para que ele conseguisse fazer aquela entrevista virtual, para que ele conseguisse passar a informação, para que ele se preparasse da melhor forma. Muitas vezes você está morando com várias pessoas, você não consegue um lugar reservado, mas como é que eu consigo entregar da melhor forma aquela conversa, né? Aquele bate-papo que eu vou ter com o recrutador. E do outro lado mesmo, né? Como é que a gente faz com que o recrutador, que, como você disse, Vitória, releve a situação e olhe para aquele candidato, né? Então, nós falamos muito sobre empatia, e empatia entra aí também, né? Então, qual que é a condição dele? E como é que eu entendo essa condição dele e abstraio tudo isso e vamos focar no que realmente interessa, que é justamente o perfil profissional daquela pessoa, entender se ele é aderente ou não à minha posição. Tá? É claro que aí a gente está falando de uma adaptação da situação, né? Situacional, né? Mas tem toda uma adaptação de plataforma mesmo, porque muitas empresas e muitos candidatos eles não estavam adaptados a isso, né? Putz, eu tenho que ligar uma câmera, eu tenho que me portar de tal forma, eu tenho que falar isso, aquilo, outro, enfim. E a empresa o mesmo, então eu tenho que divulgar minha vaga e aquele candidato que eu chamo, que eu posso fazer uma entrevista em grupo, eu chamava todos eles e conversava com todos e aplicava uma dinâmica. Como é que eu vou conseguir ter o mesmo resultado sem ter essa mesma condição? Então, poxa,
mudou muito, né? Mudou muito não só como está a situação, mas também como usa a plataforma, né? Então, como é que eu vou conduzir essa entrevista virtual? Eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, para esse candidato, ele pode me responder por vídeo, que é super incrível, né? Que eu já adianto uma entrevista pessoal, e nesse caso, muitas vezes ele consegue, né? Sim, ali dá um jeito e responde numa condição diferente do que a gente fica aqui uma hora, né? Conversando e tudo está acontecendo na casa dele, enfim. Além disso, né, quando a gente pensa em empresa, porque tem toda uma questão com o candidato, mas tem também uma questão que a gente tem sempre que lembrar, que é com o time, né? O meu departamento, eu sou em duas, nós somos em 5 pessoas trabalhando 20 vagas, por exemplo. Como é que a gente coordena essas 20 pessoas, todas elas trabalhando em home office, todas elas trabalhando, né, sozinhas, entre aspas? Então, como é que eu faço com que essas atividades elas sejam muito bem direcionadas, muito bem geridas, muito bem documentadas, e depois disso, como é que eu extraio essas informações e tenho ali os dados para entender se realmente as atividades elas foram entregues com grande satisfação, ou se eu tenho que adaptar alguma outra questão, enfim. Então, são muitas questões que estão envolvidas, né, Vitória? São muitas questões, mas é claro que todos tivemos que nos adaptar, né? O InfoJobs, ele vem justamente para isso, ele vem para ajudar nesse momento, para trazer uma solução justamente para que as empresas consigam, poxa, é uma adaptação, ela foi do nada, né? Ela foi, de repente nós tivemos que mudar, mas nós estávamos lá para ajudar. Eu lembro que no começo, né, lá no começo da pandemia, nós fizemos uma série de conteúdo para as empresas que tinha um tema vai passar. Por quê? Porque todas estavam numa situação crítica, né? Todas as empresas estavam numa situação bastante crítica. É claro, eu estou falando todas, é claro que não todas, né? Muitas empresas já estavam adaptadas, já tinham processos muito bem estruturados, enfim. Mas a grande maioria, a gente sabe que sempre a grande maioria não tem, né? Tudo isso bem estruturado. Então, nós fizemos um conteúdo, né? Nós fizemos uma série em que as empresas contavam o que elas estavam passando, quais eram as dificuldades, e escutar, né, ativar essa escuta, mostrando que, poxa, todos estavam passando por dificuldades, mas ativar a escuta também, mostrando quais eram as soluções, foi super importante. A gente percebe que a gente fortaleceu muitas empresas com esse tipo de ação, né? Então, foram muitas coisas, Vitória, foram muitas coisas que foram acontecendo, nós fomos nos adaptando para ajudar as empresas, ajudar os candidatos dentro desse período que foi completamente novo, né? Foi completamente novo. Agora a gente já continua numa incerteza, mas agora é muito diferente de março, está muito diferente de abril, né? Nós fomos aprendendo, né? Nós fomos aprendendo durante todo esse período de pandemia. Foi um processo de aprendizagem, e que eu espero de verdade, e eu não só espero, como eu acredito que muito do que nós aprendemos agora, muito do que nós tivemos que adaptar dentro dos nossos fluxos, vão perdurar e vão continuar, mesmo, como você disse, por exemplo, das vagas no pós-pandemia, acho que vão acabar acontecendo pós-pandemia, né? Por exemplo, poxa, será que sempre uma entrevista vai acontecer de forma presencial? Será que sempre aquele candidato vai ter que, poxa, arcar com uma condução, ir até aquele local de trabalho, falar com aquele recrutador? Será que vai ser sempre assim? Eu acho que não. Eu acho que a entrevista, por exemplo, virtual, vai continuar. Eu acho que uma boa parte disso vai continuar sendo virtual, porque foi um baita ganho para todos, né? Foi um ganho bem expressivo para todos os lados, né? Foi só uma adaptação, que sempre é difícil, né? Nunca é fácil a gente mudar, mas depois disso acho que isso acaba continuando, tá? Esse é só um exemplo de muitas outras coisas que acontecem dentro de um processo seletivo e que eu acho que devem continuar pós-pandemia. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Sim, com certeza. E voltando um pouquinho, né, para a questão dos candidatos, de preparação, dos recrutadores, o que vocês fizeram, né, para dar esse suporte? Qual foi o tipo de material? Como que vocês ajudaram durante esse processo? Nós temos
conteúdos tanto para empresas quanto para candidatos, né? Nós temos um blog, por exemplo, para candidatos, e nós colocamos ali informações, nós colocamos conhecimento que pudesse ser absorvido para aquele momento de pandemia. A mesma coisa para a empresa, né? Para a empresa, além do blog, nós temos todas as redes sociais, e através dessas redes sociais, as empresas elas tiveram como compartilhar conhecimento e também tiveram como absorver esse conhecimento para gerar um pouquinho mais de tranquilidade, né? Eu acho que nós estamos nesse processo como todas as empresas, nós também somos uma empresa. Mas nesse caso em específico, nós somos um pouco um agente dessa transformação, né? Nós estamos para ajudar, né? Nós estamos para gerar gerar conhecimento e ajudar essas empresas. Então, foi isso que nós fizemos, e nós fomos inovando, então foi o que eu falei, poxa, nós fizemos num primeiro momento a série do Vai Passar, e daí depois nós fomos para um webinar, e daí desse webinar, que no primeiro momento era um webinar bastante técnico, depois nós falamos um pouco mais sobre case de sucesso, e nós fomos transformando essa comunicação muito pautado numa necessidade das nossas empresas, dos nossos clientes, dos nossos usuários, tá, Vitória? Então, nós tivemos esse cuidado, né, de escutar como é que estava o outro lado, para justamente entregar o que era devido, o que era necessário, porque conteúdo nesse momento não faltou, né? Então a gente sabe, né, tem vários memes quanto a isso. Então, conteúdo nesse momento de pandemia não faltou, mas qual que é o conteúdo, como é que eu impacto, ou se ele faz sentido ou não para aquele meu público, acho que é aí que está a diferença, né? E esse cuidado nós tivemos um cuidado de o que está acontecendo, qual que está sendo a necessidade e o que eu vou entregar, né? Porque tem que ser um conteúdo de valor, no final das contas. Então foi isso que nós fizemos do lado de cá. E vocês possuem 39 milhões de currículos cadastrados, só que 99,9% dos usuários utilizam a plataforma gratuitamente. Como vocês rentabilizam esse negócio? Deixa eu explicar, porque esse é um ponto super, super, super importante, porque isso difere de outros job sites do mercado, tá, Vitória? Então, como é que acontece? O InfoJobs ele tem um modelo freemium. Não sei se você já ouviu esse termo, mas eu vou explicar, né? Ele é freemium porque ele é free, né, gratuito, e ao mesmo tempo premium, né? Ele tem um serviço, uma parte do serviço que é cobrado. Então, isso acontece tanto para a empresa quanto para candidato, tá? Mas, de uma forma geral, nosso modelo de negócio ele é muito mais voltado para uma monetização das empresas, tá certo? Então, o candidato ele vai cadastrar o currículo dele de forma gratuita. Se ele quiser ter algum outro tipo de feature, algum outro tipo de usabilidade que tenha um diferencial, ele pode contratar um serviço premium, tá? Mas ele vai conseguir mandar o currículo dele, se candidatar às vagas de forma gratuita. Mas o nosso faturamento está baseado nas empresas, porque nós temos um modelo em que quem está contratando, né, quem está buscando o profissional, é quem paga por esse serviço. Então, as empresas, elas podem cadastrar, da mesma forma, né, ela é free, então ela cadastra uma vaga gratuita, e a partir dessa vaga gratuita, conforme ela vai aumentando, né, ela vai tendo, conforme ela vai trazendo um pouco mais de funcionalidade para essa vaga, ela vai pagando até chegar a um software de recrutamento e seleção. Então, vamos supor, uma vaga. Se ela quiser fazer um filtro daqueles candidatos, ela já vai ter que contratar um plano. Se ela tem mais de uma vaga por mês, né, se ela já tem uma rotina de vagas durante um período, ela já contrata um plano também. Então, tudo depende do perfil da empresa. Mas o mais importante é que nós nos moldamos a todos os perfis de empresas. Então, aquela empresa que contrata uma pessoa por ano, ela vai conseguir contratar pelo InfoJobs. E aquela empresa que contrata 1.000 pessoas por mês, ela também vai usar InfoJobs. Só que elas usam plataformas diferentes, elas usam soluções diferentes dentro do InfoJobs, né? Porque a empresa que contrata uma pessoa por ano, poxa, ela não precisa de uma solução tão arrojada quanto aquela empresa que contrata 1.000 pessoas por mês. Essa empresa de 1.000 pessoas por mês sendo contratadas, poxa, ela tem que pensar como é que ela vai automatizar o processo dela, se ela vai trabalhar com inteligência artificial, se ela vai precisar de um dashboard, se ela vai precisar de um relatório de contratação e assim por diante, né? Então, é assim que nós rentabilizamos o site. Então, é um modelo freemium, é um modelo
gratuito e premium para ambos os lados, mas ele é muito mais pautado na empresa. Na verdade, como você disse, 99,9% dos candidatos não pagam, né? Então, o nosso faturamento, o nosso revenue vem das empresas, vem do modelo B2B. E antes você comentou que muitas empresas retiraram as vagas, esperaram para colocar, disponibilizar as vagas. Qual foi o impacto disso no faturamento de vocês, já que o faturamento depende disso, né? Basicamente, desses planos. Foi o que eu falei, Vitória. Nós somos uma empresa como todas as outras, né? Nós também tivemos impacto, né? Nós estamos aqui para ajudar, mas nós também fomos impactados como job site, tá? Mas o que eu te falei, né? No primeiro momento, essas empresas, elas deixaram de publicar as suas vagas. Isso não necessariamente implica em deixar de investir no InfoJobs, né? Porque ela continua sendo uma cliente. Porque ela não contrata um plano para uma vaga, ela contrata um plano para um período grande, né? Por um período aí muito maior do que um mês, muitas vezes, né? Então, o impacto não foi tão grande, tá? Não foi tão grande quanto nós imaginávamos. Isso foi bastante controlado. Nós nos moldamos muito à necessidade daquelas empresas. Então, no primeiro momento de pandemia, nós percebemos que nossos clientes estavam super assustados, como nós também, né? Acho que todos estávamos. Então, eles estavam super assustados. O que eu vou fazer com o meu plano? O que vai acontecer? Eu posso congelar? Pode. Daí nós fizemos um período em que ele podia congelar o plano dele. Então, ele congelou ali. Ele não teve um investimento naquele período. E foi o que eu disse. Depois de alguns meses, depois de algum período, eles já voltaram. E nós estamos no momento em que todas essas empresas que foram impactadas antes, quase todas, não vou falar todas, 100%, mas quase todas elas já voltaram a contratar, já voltaram com seus planos, enfim, né? Então, naquele momento foi um impacto grande, não um impacto em faturamento, acho que muito mais um impacto em como absorvemos isso dos nossos clientes, como é que nós vamos nos adaptar. Faturamento não foi o grande problema, e logo na sequência nós já percebemos essas empresas voltando a publicar as suas vagas no InfoJobs, a voltar com seus planos, descongelar planos que foram congelados, enfim, né? Mas eu acho super importante frisar que nós sempre trabalhamos numa forma de como é que nós podemos te ajudar, né? Então, nós nos colocamos muito à disposição em como nós vamos ajudar você, empresa, que está nesse momento tão difícil, né? E nós entendemos essa dificuldade. Então, a maioria dos nossos clientes, eles receberam ali uma resposta de, poxa, podemos fazer isso que você espera, ou não podemos fazer exatamente isso, mas tem a opção A, B e C, e a gente conseguiu seguir dessa forma. Tá? Acho que empatia nós tivemos que ter com todos, né? Nós tivemos com os candidatos, nós tivemos com os clientes, acho que isso nós exercemos muito bem e foi muito importante para todo o mercado. E a plataforma, o InfoJobs, possui mais de 14 mil empresas cadastradas. Falando agora um pouquinho sobre a questão da inclusão, né? Você acha que existe uma maior preocupação, né, ou está passando a existir uma maior preocupação na contratação da população das minorias, os negros, LGBT, pessoas com deficiência, quem não necessariamente possui, né, um currículo, uma formação acadêmica? Como que está sendo essa união aí, né? As empresas estão procurando mais, elas estão vendo mais, estão incentivando mais esse tipo de contratação? Se você me permite, Vitória, eu só vou corrigir uma parte que negros e mulheres, por exemplo, nós não somos minoria, né? Nós, na verdade, temos o que nós precisamos é de maior representatividade, né? Mas não fazemos parte de uma minoria, é o contrário. Mas o que eu percebo... Em população. Exatamente, pensando em população. O que eu percebo? Infelizmente, nas empresas... Exato, nas empresas é minoria, exatamente, e nós achamos, né, nós como InfoJobs achamos esse caminho incrível, né? Eu acho que o que tem acontecido agora, das empresas se preocuparem com diversidade, em como é que eu vou implantar, em como é que eu vou implementar, como é que eu posso mudar o meu quadro de colaboradores, enfim, tudo isso é muito importante, e nós estamos felizes em ver cada vez mais empresas engajadas nessa questão.
tá? Nós sabemos que a diversidade ela é necessária, tá? E nós sempre pensamos, poxa, como é que nós podemos, como plataforma, entregar soluções, né? Porque é basicamente isso, como é que eu entrego uma solução para que essa empresa ela consiga contratar bem, né? Consiga contratar ali pessoas pensando em diversidade. Quando a gente fala o que acontece, né? Então, hoje, tá? Pensando hoje em InfoJobs, hoje nós temos dentro da plataforma, nós temos uma base de pessoas com deficiência, por exemplo. Tá? Então, essa base de pessoas com deficiência, nós facilitamos o acesso, né? As empresas elas podem acessar essa base de pessoas com deficiência e elas podem publicar vagas exclusivas para essa base de pessoas com deficiência. Tá? Então, esse é um nicho que a gente já consegue atender e que a gente já tem ali, poxa, já programado dentro do site, é um valor que a gente já entrega. Tá? Um outro ponto, agora, quando a gente fala de questões de gênero, questões de raça, daí eu não tenho nada que seja específico, nós não temos nada que seja específico, então uma página do InfoJobs para isso. Porém, por exemplo, nós temos um filtro, né, em que já ajuda a empresa a identificar, se ela tiver uma necessidade específica, se ela quiser fazer um processo diferente, ela já consegue, por exemplo, ter ali algum filtro de idade ou de gênero para contratar um determinado perfil de profissional, né, que não faz parte ali como você disse, daquela maioria. Né? Então, é dessa forma que nós facilitamos esses processos, mas eu entendo, Vitória, que essa é uma demanda crescente e nós estamos considerando sempre fazer alterações dentro da plataforma para justamente atender essa demanda, tá? Porque eu não tenho dúvida que esse é só o começo e esperamos de verdade que esse seja só o começo. Né? Então, nós tivemos processos seletivos, exclusivos durante a pandemia, que foram super importantes, né? Apesar de terem sido muito polêmicos, mas eles foram super importantes. Então, poxa, como é que a gente consegue replicar? Como é que a gente consegue fazer com que outras empresas tenham uma mesma condição, né? Tenham um mesmo processo dentro dessa realidade, acelerando aí os processos de diversidade, processos diversos dentro de qualquer perfil de empresa. Tá? Então, é isso que nós temos hoje como solução. Então, hoje nós estamos muito mais já amarrados, não, mas nós já entregamos muito bem pessoas profissionais com deficiência, tá? Mas a gente percebe que já dá para fazer alguns outros filtros e é um caminho que nós vamos percorrer, nós vamos acompanhar aí os nossos clientes, as empresas, para que elas tenham a melhor solução. Tá? Então, é dessa forma que nós estamos hoje. E com relação à recolocação no mercado de trabalho, vocês observam uma demanda maior? Vocês planejam? Existe alguma estratégia também para a criação de algum filtro, alguma coisa que consiga alavancar um pouquinho essas pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho de novo? Então, eu acho que quando você está falando entrar no mercado de trabalho de novo, essas pessoas que estão desempregadas, né, que acabaram sendo impactadas durante a pandemia. Né? Então, o que nós tentamos fazer, Vitória, o que nós fazemos sempre é como é que eu posso impactar e como é que eu posso mostrar para ela que quando ela vai para o InfoJobs, ela tem uma chance de conseguir um emprego. Né? Então, como é que nós fazemos isso? Nós divulgamos isso nas redes sociais, nós fazemos diversos tipos de divulgação para conseguir impactar essa pessoa, né? Para conseguir impactar esse profissional para ele vir até o nosso site. Mas o volume hoje já é grande, então hoje por dia nós temos aproximadamente 20 mil pessoas que se inscrevem no InfoJobs e cadastram o currículo de forma gratuita para conseguir emprego. Então, o que nós podemos fazer é sempre chegar, né? Então, como é que eu posso chegar? Então, por exemplo, como você disse lá no começo, você falou para mim sobre região, né? Então, se nós atingirmos todo o Brasil, é justamente isso. Poxa, como é que eu consigo chegar até o Nordeste, fazer com que aquele profissional entenda que ele pode conseguir um emprego através do InfoJobs? Então, eu vou até ele, né? De alguma forma, alguma plataforma, eu chego até ele, pego, né, faço com que ele se cadastre no InfoJobs, e quando eu tenho esse cadastro, automaticamente eu também tenho a vaga, porque um site de conteúdo, um site de empregos, ele é um site de conteúdo, né? É como um site de anúncios. Então, quando você tem um profissional, você também tem a vaga.
claro, entre aspas, né? Se você não tem aquela vaga naquela região, você não vai conseguir essa vaga. Mas muitas vezes aquela vaga existe, mas ela não está divulgada. Mas quando você tem um profissional, você passa a ter aquela vaga. E a mesma coisa acontece no contrário. Então, muitas vezes, quando eu tenho a vaga, eu também acabam impactando mais profissionais. E esses profissionais, eles vêm para o site, eles conseguem emprego. Tá? Então, é dessa forma que a gente pretende impactar e fazer com que eles entendam que o InfoJobs é uma plataforma, um veículo para que ele consiga o emprego dele, né, que ele perdeu durante a pandemia. E, bom, nós somos duas mulheres conversando sobre emprego, sobre mercado de trabalho, então é impossível não perguntar. Ainda existem muitas pessoas que acreditam que a diferença salarial entre homem e mulher, por conta apenas do sexo, não existe mais. Eu queria que você falasse um pouquinho como você vê essa questão. Eu acho que não é nem só a Ana ou o InfoJobs falando sobre isso, são diversas pesquisas que mostram que ainda existe essa diferença, uma diferença, se eu não me engano, em pesquisa de 20%, então as mulheres ganham 20% menos do que os homens. E é uma realidade, né? Uma realidade em que a gente tem que mudar, e essa mudança ela vai acontecer aos poucos, nós estamos num processo de mudança, que assim como a digitalização que a gente falou antes, incomoda, porque agora todo mundo passou a notar, né? Passou a notar que isso acontece, mas esse incômodo ele vem justamente para a gente conseguir fazer algum tipo de ruído para que isso mude no futuro, né? Então, nós precisamos sim ganhar a representatividade. Então, nós acabamos de passar por uma eleição que nós tivemos mais negros, mais mulheres. Então, é isso, né? Nós temos que ser representadas em todas as empresas, em todas as mesas de decisão, em todos os, enfim, né, todos os setores. Nós temos que perceber a representação dessas mulheres, que outras mulheres vão se sentir representadas e também vão almejar esses espaços, e a gente percebe que a coisa pode ir mudando a partir disso, né? O que eu acho que nós podemos fazer como empresas é justamente isso, né? Então, é gerar esse incômodo, ter a informação e, poxa, a partir dessa informação, o que a gente vai fazer, né? Tem que incomodar num primeiro momento, e a partir desse incômodo, quais são as mudanças, o que pode ser diferente, mas tá aí, Vitória, né? Somos duas mulheres e sabemos que não é só o que a gente acha, é o que acontece de fato e que a gente percebe através de pesquisas, né? E que eu vejo que já vem mudando, mas é um longo caminho, tem um longo caminho ainda pela frente. Tá? Mas que bom que começou, né? Eu acho que, como qualquer percurso, seja ele curto, médio ou longo, o primeiro passo tem que ser dado, né? Eu acho que a gente já está além do primeiro passo, né? Que bom que nós já começamos, e a gente tomara que a minha filha experimente uma realidade diferente, né? Que as outras gerações experimentem realidades diferentes, né? Dentro do mercado de trabalho, e que a gente fale um pouco mais de diversidade de gênero, raça, idade, enfim, que isso faça parte, né? Que isso seja natural, né? Que todas as pessoas percebam isso de uma forma bastante natural. Tá? Então, com certeza. sim, E, sim. Ana, eu queria terminar, né, a nossa conversa te pedindo 2 conselhos. O primeiro, queria que você desse um conselho para candidatos e candidatas que não têm um acesso a grandes escolas, grandes universidades, mas que têm um sonho de entrar no mercado de trabalho, de construir uma carreira. E o segundo conselho para as empresas e para os recrutadores sobre esse novo modelo de contratação, tanto com relação ao processo mesmo de seleção, que está cada vez mais digital, né? E mais inclusivo, quanto também na importância dessa diversificação de funcionários dentro da empresa. Tá. Posso começar pelas empresas, porque eu acho que é Claro. mais simples e a gente pode usar isso como um gancho, né? Mas eu acho que nós estamos num momento
de mudança e de transformação, e é o momento da gente aproveitar esse cenário, porque é um cenário que muitas pessoas, a maioria, vai ganhar, né? Então, poxa, tem como fazer diferente, tem que se questionar o tempo inteiro para poder fazer diferente, tem que buscar outras possibilidades para justamente às vezes a gente consegue ter um mesmo resultado com ações muito diversas, né? E, peraí, se eu faço uma ação diferente, eu posso ter um resultado muito maior, né? Então, é mudando que a gente vai experimentando. A gente já viu que, poxa, diversidade tem impacto em faturamento final de empresa, tem impacto em entregas de KPIs, enfim, porque são pessoas diferentes discutindo o mesmo problema, né? Quando você tem todas as pessoas iguaizinhas discutindo um problema, a chance de todas elas encontrarem uma mesma solução, o mesmo caminho é muito grande. Agora, quando você tem pessoas diferentes discutindo aquele mesmo problema, acho que dá para aprender mais, né? Dá para trazer mais conteúdo para aquela mesa de discussão. Então, esse é um dos vários ganhos. Então, poxa, vamos aproveitar esse momento para aprender, vamos aproveitar esse momento que é tão X, né, para todo mundo, tão novo, para trazer todas as novidades possíveis, vamos abraçar isso como uma possibilidade de aprendizado e vamos fazer diferente, então vamos digitalizar processos, vamos trabalhar com diversidade, vamos tirar viés de contratação, né, vamos fazer diferente, porque acho que essa mudança é bastante importante. Agora, para o profissional, né, para aquele profissional que muitas vezes não tem acesso a uma educação de qualidade, é isso que você me perguntou, né, a uma grande instituição de ensino, enfim, mas que almeja uma carreira. Eu acho que esse é o profissional que vai acabar se beneficiando desses processos que estão mudando, né, e esse é um primeiro ponto. Então, quando a empresa ela tende a olhar de uma outra forma, automaticamente essas pessoas elas têm uma possibilidade, elas podem vir a ter uma oportunidade diferente dentro das organizações, dentro das empresas. Mas mesmo assim, mesmo talvez, porque eu acho que essa oportunidade não vai acontecer do dia para a noite, mas como é que esse profissional ele pode se especializar? Hoje existem muitos conteúdos, então nós estamos numa era do conteúdo, uma era do conhecimento. O conhecimento hoje ele está muito mais disponível do que quando a gente pensa há 20 anos atrás, que a gente tinha que ter aqui uma biblioteca, né? Então, hoje o conhecimento está muito mais disponível. Então, como é que eu posso me beneficiar desse conhecimento, né? Não só o conhecimento quanto a assuntos diversos, mas também a carreira. Então, o que eu espero como carreira? É exatamente isso que eu quero? Como é que são esses profissionais? Como é que eu posso buscar esses profissionais e conversar com eles para entender se realmente é isso que eu almejo ou se não, se eu planejo algo diferente, né? Então, poxa, são muitas possibilidades aí, mas o conselho que eu daria é conversar com pessoas que estão numa posição em que você almeja para entender quais são esses caminhos para chegar até essa posição, né? Porque com certeza são caminhos muito diferentes, são diversas possibilidades que você pode estudar, que você pode analisar e falar, poxa, tudo bem, pode ser que não consiga ir porque eu estudei na melhor universidade de São Paulo, mas talvez eu consiga fazendo X, Y, Z, né? Porque não tem fórmula mágica, né? Tem o óbvio, tem aquele caminho óbvio, mas se aquele caminho óbvio não está sendo, né, fica difícil, quais são as outras possibilidades? O que é importante é que não dá para desistir, né? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, não dá para desistir, dá para a gente planejar, dá para a gente fazer uma rota B, uma rota C, uma rota D, mas não pode desistir, né? Fácil não vai ser e nunca vai ser, né? Mas o importante é se beneficiar desse conteúdo, dessa internet, dessas informações e tentar traçar uma outra rota. E acho que é E é isso, muito do que Vitória. está acontecendo também, né, com grandes empresas. Então, o Google há muitos anos já não pede mais o currículo, a Apple anunciou recentemente que também não quer mais o currículo, né? E é muito a atitude do funcionário, Exato, como ele se exato, porta, o que ele demonstra exato. querer, né?
Exatamente, porque antigamente nós falávamos das competências, né, do que ele conhecia, do conhecimento mesmo, né, qual faculdade ele tinha cursado, das questões técnicas. E agora são questões muito mais comportamentais, qual que é o interesse daquela pessoa? Ele foi atrás daquela informação, apesar dele não ter cursado a faculdade XYZ, ele foi atrás da informação, ele teve iniciativa, ele foi flexível, né? Muitas vezes ele, poxa, ele não foi pelo caminho óbvio, ele flexibilizou, enfim. Então, hoje isso acaba sendo muito mais valorizado e eu acredito que muito mais ainda no futuro isso vai ser muito mais valorizado do que de fato um diploma, né? Porque um diploma, o que você aprende naquela faculdade está disponível, né? É uma evolução, né? E não vai ser igual, né? O que nós estamos vivendo agora é uma transformação absurda, né? Não, nada vai ser comparado, né, ao que nós tínhamos antes, que era necessário cursar uma universidade para estar lá, estar com aquele professor, ir até a biblioteca, eu ia ter que buscar aquele conhecimento, aquele conteúdo. Agora é diferente, né? Agora outras competências entram no jogo, competências muito mais comportamentais do que técnicas, para avaliar se aquele profissional ele está aderente à minha posição ou não, seja na Apple ou qualquer outra grande empresa, ou, né, que é sempre assim, né, Vitória, vai desdobrando. Então, esses são processos que começam nas grandes empresas e depois vai cascateando para as empresas menores e que aí que vem o movimento, né, porque daí sim eu consigo atingir a maioria. A grande maioria é atingida quando eu cascateio, né, quando eu trago essa mesma prática para outras empresas, porque por mais que essas grandes contas façam isso, né, por mais que essas grandes empresas façam isso, qual que é a possibilidade de alcance? Né? Quantas pessoas elas podem contratar? Elas não podem contratar todas, né? Elas não podem contratar todas dentro daquela realidade, não. Elas contratam uma parte. Só que quando elas trazem essa realidade, quando elas inovam desse jeito, outras empresas elas percebem que também podem inovar, que também podem fazer diferente, que também podem ter ganhos com isso e é aí que a gente vê uma transformação e que todo mundo vai ganhar, né? Todo mundo vai ter grandes benefícios. Com certeza. Ana, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação. Obrigada a Eu você, acho que Vitória. é um assunto muito relevante, muito importante, né, a ser discutido sempre, principalmente num ano como esse, né? Sim, Obrigada de verdade. imagina. Obrigada a você pelo convite, obrigada pela condução e mais uma vez foi um prazer ter te conhecido. Prazer foi meu. Para todo mundo que assistiu, muito obrigada. A próxima live da Isto é Dinheiro é nessa quinta-feira, também às 5 horas da tarde. Obrigada e até a próxima. Obrigada também a todos os participantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.